aí, a Bíblia é um livro de finanças? Hoje a gente conversa com o Eduardo Feldberg via React. Eduardo Feldberg, se você não sabe, é o primo pobre. Se você não sabe quem sou eu, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário, dá uma passadinha aqui na descrição, faz todas essas coisas, e hoje eu reajo ao primo pobre falando sobre Bíblia. A Bíblia é um livro de finanças, afinal de contas. Vamos ver o que o Duda tem para falar, o que o primo pobre tem para falar, e aí depois a gente tenta comentar alguma coisa em cima. O vídeo dele é curtinho, eu vou reproduzir na íntegra, depois eu vou reproduzindo, cortando e falando e dando os pitacos, tá bom? Então, convém que eu diminua para que você cresça, né, Duda? Fala aí o que você tem para dizer do minuto zero. A Bíblia é um livro sobre finanças. Eu evito falar sobre religião aqui, porque eu sei que tem gente que não gosta. Mas como veio a pergunta, vamos refletir aqui. Tá muito na moda falar da Bíblia como forma de ganhar dinheiro. Vamos lá. A Bíblia fala sobre dinheiro? Fala muito. Fala sobre educação financeira? Fala. Tudo que eu falo aqui no canal tá aqui, tá, galera? Eu só tô falando de outra forma. Só que agora tá na moda ficar falando desse livro como se fosse um livro de finanças. Não é, pessoal. Isso aqui é a palavra de Deus. É infinitamente superior ao Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Nem se compare. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é um manual que ensina a gente a viver uma vida que agrada a Deus. Fala sobre amor, sobre perdão, sobre humildade, sobre santidade. Lembra que a gente é tudo pecador miserável. Também fala sobre dinheiro. Só que tem gente que está falando disso aqui como se fosse um livro de finanças, mas ninguém está falando de santidade, por exemplo, que está aqui dentro. Então toma cuidado com isso. Esse livro pode mudar sua conta bancária? Pode, mas é luz para o seu caminho para mudar a tua vida. A Bíblia é um... É bonito que ele falou aqui no final, né? Mas é luz para o caminho para mudar a sua vida. Bom, vamos lá, vamos por partes do que ele falou, então. Vamos lá. Agora eu vou reproduzir de novo e eu vou cortando no meio, tá? Mas a mensagem é boa, em termos gerais, a mensagem é boa. Mas vamos embora. Um livro sobre finanças. Eu evito falar sobre religião aqui, porque eu sei que tem gente que não gosta, mas... Eu evito falar sobre religião aqui porque eu sei que tem gente que não gosta. Primeira coisa, Duda, que bom que você falou, porque todo o resto do universo das finanças está falando de Bíblia, cara. E gente que não tem a menor noção. E você conhece mais do que essa galera. Então, que bom que você resolveu falar, tá? Que bom que você resolveu falar. E na internet, gente, meio que é assim, tá? Se você deixa um espaço, alguém toma aquele espaço. Então, se você não está falando de um determinado assunto, tenha certeza, alguém vai falar. A gente vive na era do excesso de conteúdo, então sempre tem alguém falando sobre aquilo que você escolheu não falar. Então a gente tem que escolher bem aquilo que a gente fala, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente diz e aquilo que a gente deixa de dizer. Alguém vai dizer no nosso lugar sempre, tá? Então, que bom que você falou, primo. Como veio a pergunta, vamos refletir aqui. Tá muito na moda falar da Bíblia como forma de ganhar dinheiro. Vamos lá. A Bíblia fala sobre dinheiro? Fala muito. Fala sobre educação financeira? Fala. Tudo que eu falo aqui no canal tá aqui. Vamos lá. A Bíblia fala sobre ganhar dinheiro e educação financeira? Fala bastante. Só que é o seguinte, cara. Sobre ganhar dinheiro, especificamente como ganhar dinheiro, talvez nem tanto. Sobre como gerir dinheiro, aí a Bíblia fala mais. Então tem uma diferença, né? Entre um manual para você ser capaz de ganhar, gerar renda. A Bíblia não vai te dar dicas sobre qual é o próximo negócio que você deve investir ou no que você deve fazer. Abro uma barraca de pastel ou estudo para concurso. Não, cara, a Bíblia não vai te dizer isso. Mas ela tem muito insight sobre como gerir o dinheiro que você ganhou trabalhando, especialmente no livro de Provérbios. E por que no livro de Provérbios? Cara, porque o livro de Provérbios foi compilado, não escrito, tá? Mas compilado para treinar jovens na corte do rei Ezequias. Jovens que trabalhariam na burocracia de Judá. Então,
essa sabedoria que você encontra em Provérbios, ela está ali compilada precisamente para o treinamento de burocratas. Então vai ter muita coisa a respeito de gestão da vida pessoal de uma pessoa que vai ser pública, tá? E depois tem uma segunda compilação que é para todo e qualquer israelita, mas a priori a coisa foi juntada, primeiramente a coisa foi juntada ali, ensinamentos de Salomão e outras sabedorias populares de Israel, pro treinamento de jovens burocratas. Então vai ter coisa de gestão ali em Provérbios. E o restante do texto, para além de Provérbios, a gente vai falar daqui a pouco. Deixa o primo falar um pouquinho mais. Tá, galera? Eu só tô falando de outra forma. Só que agora tá na moda ficar falando desse livro como se fosse um livro de finanças. Não é, pessoal. Isso aqui é a palavra de Deus. É infinitamente superior ao Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Nem se compare. Isso aqui é a palavra de Deus. E aí eu quero falar o seguinte, se o primo pobre está deixando aqui literatura sobre finanças, eu queria deixar literatura sobre Bíblia e finanças, porque assim, muita gente vai dizer, a Bíblia fala sobre dinheiro, a Bíblia fala mais sobre dinheiros do que sobre qualquer outro assunto, blá, 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 verdades parciais aí, mas ela fala de fato muito, mas assim, se eu estou dizendo que gestão de dinheiro está lá no livro de Provérbios e quase que circunscrito a isso, o restante do texto bíblico vai falar outras coisas a respeito de grana, né? Vai falar muito sobre pobre. Quer fazer um teste? Entra no teu site de Bíblia grátis que você tiver disponível, vai na lupinha da busca, se ele tiver uma lupinha de busca, mas se você não tem um site de Bíblias grátis aí, que você tem uma lupinha de busca boa, vai no Bible Gateway. No Bible Gateway tem a Bíblia em português, várias versões, tem NVI, tem NVT, tem revista corrigida, tem NTLH, e tem a lupinha de busca. E vai lá na lupinha de busca e digita pobre para você ver quantas vezes aparece. É brutal. E aí lê algumas dessas passagens dentro do contexto. O que a Bíblia está dizendo a respeito de pobre? E aí você vai começar a entender que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, mas fala mais sobre quem não tem dinheiro e o que fazer com essas pessoas do que sobre a sua finança pessoal e o que fazer para você ter dinheiro. E isso é uma coisa que é desagradável para muita gente. Então, eu queria deixar alguns livros, na verdade, 2 livros para você que quer entender o que a Bíblia fala sobre dinheiro de verdade, tá? 2 livros muito legais, um deles eu li como livro devocional com a minha esposa durante 1 ano. Minha esposa é economista, para quem não sabe, e a gente queria falar dentro da nossa dinâmica de casal e dentro da nossa dinâmica de ministério, como que é esse lance da grana, e a gente leu durante mais ou menos 1 ano, capa a capa, juntos, do Craig Blomberg, Nem Pobreza, Nem Riqueza. É uma teologia bíblica da vida financeira, tá? Craig Blomberg, Nem Pobreza, Nem Riqueza. O link para ele vai estar aqui na descrição se você quiser conhecer o livro. E existem 2 edições em português, uma mais barata e uma mais cara. A mais cara é mais recente, parece estar mais bonitinha. Eu não peguei essas edições em português na mão, eu não sei muito bem a diferença entre elas. O que eu posso atestar é a qualidade do conteúdo do livro que eu e a minha esposa lemos na época em inglês, tá? Nós lemos na época em inglês juntos e super recomendo, porque você vai ter ali um tratado de Gênesis e Apocalipse, de uma teologia bíblica bem feita da riqueza e da pobreza. E aí ele está dizendo, nem riqueza nem pobreza, a teologia bíblica do Craig Blomberg. O segundo livro que eu queria indicar é de um amigo, Mateus Ortega. O Mateus é sensacional, cara, é uma pessoa legal pra caramba, esteve conosco naquela comitiva que foi para Seul, para aquele grande congresso de missões Lausanne 4, né? E ele escreveu um livro chamado Economia do Reino. Belo livro, dá uma passada lá, pega ali que é uma leitura acessível, bem feita, legal, bonitinha. Esse sim eu peguei na mão, é um livrinho amarelo, muito bonitinho, muito bem editado, tá? São 2 livros para você que quer saber o que a Bíblia realmente fala sobre o assunto de finanças, mas eu tenho mais
a dizer aqui a respeito desse lance que o primo pobre está falando. Então, primo, vamos continuar falando aí, cara. Isso aqui é um manual que ensina a gente a viver uma vida que agrada a Deus. Fala sobre amor, sobre perdão, sobre... Opa. Isso aqui é um manual. Então você estava dizendo, primo, o seguinte, que a Bíblia é muito mais do que pai rico, pai pobre, muito mais do que o homem mais rico da Babilônia. Ela é muito mais que isso. E ela é um manual sobre humildade, sobre amor, etc. Sobre o que Deus quer que a gente faça, e ela é isso. Mas assim como a Bíblia é mais do que pai rico e pai pobre, ela também é mais do que um manual. Porque assim, não existe manual de qualquer coisa que você pegue, que quando você abre, você aprende mais sobre quem fabricou do que sobre o produto. Você tem um manual do... Eu ia falar videocassete, olha a minha idade, né? Para falar videocassete. Mas você pega um manual da TV nova que você comprou, vai falar muito sobre a TV, mas não vai falar sobre quem fabricou. Certo? Agora, no texto bíblico, não. No texto bíblico, a gente tem uma revelação a respeito de quem Deus é. Então, se você quer saber quem é Deus, e isso é maravilhoso, que um Deus totalmente transcendente, totalmente puro, resolveu se revelar a pessoas comuns e corriqueiras como eu e você, impuras e pecadoras como eu e como você. Então, a Bíblia é revelação, é mais do que um manual. Ela contém também o que a gente precisa para agradar a Deus, mas mais do que isso. Ela contém aquilo que Deus quis que nós soubéssemos a respeito de quem Ele é, do plano dele para a própria criação, do plano dele para esse cosmos, a respeito de quem é o filho dele e o que o filho dele faz. Isso não é uma grande correção aqui ao Duda, mas é um acréscimo, tá? sobre humildade, sobre santidade. Lembra que a gente é tudo pecador miserável. Também fala sobre dinheiro. Só que tem gente que está falando disso aqui como se fosse um livro de finanças, mas ninguém está falando de santidade, por exemplo, que está aqui dentro. Ah, mas agora eu quero falar sobre santidade então, Duda. Seguinte, no texto bíblico, sim, santidade é um negócio que está aí dentro e pouca gente fala. Inclusive, existe uma passagem, um trecho grande dentro do livro de Levítico, que é conhecido entre acadêmicos bíblicos como Código de Santidade. São 10 capítulos, Levítico 17 até Levítico 27, em que fala-se de santidade de maneira extensa para orientar o povo para que não se comportasse da mesma maneira que os povos vizinhos. Então, o povo de Israel tinha que se comportar de um modo distinto, diferente. Então, você tem uma série de orientações a respeito daquilo que é santidade. O que é ser santo? Como um povo santo deveria se comportar? Você tem lá entre Levítico 17 e Levítico 27 o código de santidade. E nesse código de santidade, geralmente a pessoa espera encontrar o quê? Questões, por exemplo, da sexualidade moralista que a gente é, e sim, tá lá. Tem bastante coisa sobre sexualidade, capítulo 18, por exemplo. O que as pessoas às vezes não esperam encontrar são orientações para a vida financeira, e elas estão lá. Levítico 19, por exemplo, tem algumas leis sobre vida financeira. Levítico 19 vai dizer, por exemplo, para que você não colha os frutos que caem no chão e os que estão mais na beirada da sua propriedade, porque esse serve para alimentar os pobres. Olha o pobre aparecendo aí. Olha como é importante a gente ir lá e digitar na lupinha pobre e ver como o texto bíblico aborda esse tema. E é finança, economia pessoal do cara que é proprietário de terra, do israelita que está entrando em Canaã e vai receber a sua pequena porção de terra, e para o pobre, para o estrangeiro, ele não vai fazer colheita duas vezes, porque fiz a primeira colheita, sobrou coisa lá, o que sobrou o pobre pode pegar, o estrangeiro pode pegar. Caiu coisa no chão, você não pega o que está no chão, o que está no chão é do pobre e do estrangeiro. E o que está nos limites, na parte mais externa da sua propriedade, não pega também, porque é o que vai ser alimento
para o pobre e para o estrangeiro, está lá em Levítico 19. Também em Levítico 19 você tem mandamentos de ordem moral para negociação. Então, muito desse pessoal de finanças que usa a Bíblia, quando você vai para a moralidade pessoal do cara, do que o cara vende, como o cara vende, você se depara com uma estranha e hipócrita imoralidade. O que diz Levítico 19? Não retenha o pagamento do seu funcionário. O cara trabalhou hoje, paga ele hoje. Não vai pagar amanhã. Não atrase pagamento. Clubes de futebol, olha o que está dizendo. Está cheio de clubes de futebol querendo usar o nome de Deus, né? Olha o que diz Levítico 19. Mais do que isso, não use medidas desonestas. Então, quando você pega um livro e você vende o livro por R$ 120, metade do livro é página em branco para você, livro fininho, R$ 120, metade do livro é página em branco para dizer, agora você escreve o que você entendeu. Não use medidas desonestas. O Duda não faz isso, antes que vocês me perguntem, tá? Mas é outro carinha aí desse mundo do coach motivacional, que usa a Bíblia o tempo todo para falar de princípios, e que fala de finanças também, de como ele ficou rico. Se você quiser ter uma mentalidade bilionária, como que você faz, o que é escassez, essa história toda aí. O cara vende um livro de R$ 120, que metade do livro é página em branco para você escrever. Não use de medidas desonestas, rapaz. Não faça isso. E mais que isso, dentro ainda do Código de Santidade, lá em Levítico capítulo 25, a gente tem o ano do jubileu, que é o ano que todos os escravos seriam libertos, as terras seriam devolvidas, as dívidas seriam perdoadas. E aí você começa a perceber por que esse pessoal que fala tanto de finanças e Bíblia não usa a Bíblia de fato e não abre a Bíblia de fato para falar, porque ela fala coisas que são desagradáveis e de difícil aplicação para os dias atuais. O perdão de dívidas de Levítico 25, como que funciona? Bom, Jesus parece se importar com isso. Por quê? Porque Isaías retoma Levítico 25 e Lucas narra Jesus lendo o rolo de Isaías citando Levítico 25. Então, aparentemente, para Jesus, Levítico 25 é bem importante no ministério dele. Então, precisamente santidade, que ninguém quer falar, é um dos temas que é inundado por finanças, porque você quer demonstrar santidade, você vai ver isso no seu fluxo de caixa, cara. Se você é generoso, se você não é, se você paga quem você deve, se você é honesto nas suas negociações. Você quer entender de santidade? Você tem que entender de vida financeira. Você quer entender de vida financeira do ponto de vista bíblico? Tem que entender de santidade. O código de santidade está aí, Levítico 17 a 27, em especial capítulos 19 e 25, são 2 capítulos em que a questão das finanças aparecem bastante. De novo, não sobre como ficar rico ou como ganhar dinheiro. Não sobre isso, mas sobre como ser santo. E é por isso que gestão vai ficar lá em Provérbios e tal. No máximo, você vai ter um texto narrativo do tipo de Neemias que te dá mais ou menos uma noção de gestão e tal. Mas fundamentalmente, falar de quem que a gente tem que cuidar com o dinheiro que a gente ganha. E isso não vem de curso, né? Isso não vem de curso. Por falar em vender curso, se você quiser entender mais sobre o texto bíblico, os 2 livros que eu mencionei estarão aqui na descrição. Também na descrição desse vídeo você encontra links para os meus cursos e para o meu roteiro de estudos teológicos, que nada mais é do que uma planilha que indica quais livros você tem que comprar. O que eu fiz aqui agora, quer dizer, que livro que é bom para esse assunto aqui, na minha planilha você vai encontrar quais são os bons livros e em qual ordem ler para ter uma educação teológica feita por si mesmo, você lendo e sendo abençoado pela leitura, formando o seu senso crítico, a sua bagagem e repertório para poder interpretar textos e checar aquilo que os mestres, os doutores da lei falam, assim como aqueles de Bereia fizeram com o apóstolo Paulo. Então, pelo preço que você pagaria o seu próximo livro,
você pode adquirir o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos para você não comprar mais livro ruim. E você pode comprar o livro que vai realmente te abençoar. Tá aqui na descrição, dá uma olhada no link na descrição, no primeiro comentário. Vamos deixar o Primo Pobre concluir o raciocínio dele, embora já tenha passado o vídeo inteiro. Vamos deixar ele concluir o raciocínio dele aqui. Então toma cuidado com isso. Esse livro pode mudar sua conta bancária? Pode, mas é luz para o seu caminho para mudar a tua vida. E quando mudar a sua vida, mais do que mudar a sua conta bancária, vai mudar o seu fluxo de caixa. Se prepara, porque esse livro vai te deixar mais generoso. Vai te fazer ajudar mais gente. E não necessariamente ficar falando por aí quem que você ajudou e quem que você deixou de ajudar. Tá certo? Esse era o meu recado para hoje. O último recado, já se inscreveu no meu canal de devocionais, vai estar aqui na descrição também. Duda, parabéns pelo conteúdo, tá fora de série, e obrigado por me prover esse trampolim para falar de finanças e de texto bíblico. Será que eu concordo com Duda? Olha, tirando essa questão do manual aí, que merecia algum acréscimo, tamo junto. Fala mais de religião, Duda. A internet precisa disso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.